Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês as armadilhas que a minha mãe narcisista armou para mim e que infelizmente eu caí. Esse vídeo é para te ajudar a não cair nas mesmas armadilhas que eu. E se você já caiu em algumas parecidas com as que eu vou falar aqui, você também acaba se lembrando e não caindo nunca mais. Porque assim, gente, um relacionamento com uma mãe narcisista, a gente cai muitas vezes nas armadilhas, mas acho que quanto mais a gente lembra, pensa, né, a gente acaba não caindo mais, né, ficando cada vez mais esperto. Bom, vamos lá. Eu acredito que a primeira, assim, que é uma das piores e que todo mundo cai nessa é confiar na mãe narcisista. Essa armadilha, infelizmente, eu caí muitas vezes até ter consciência, né, do transtorno de personalidade narcisista dela. Caí e confiei nela muitas e muitas vezes. Eu contava tudo, gente. Eu contava tudo da minha vida. Eu contava os meus segredos. Ela falava, né, que podia confiar nela. Então eu realmente confiava. Eu contava o que eu tava planejando, alguma coisa que eu queria fazer. E eu contava antes pra ela, tá? Eu confiava nela. E qual não era a minha surpresa? Que no outro dia mesmo já tinham muitas pessoas sabendo. Ela falava muito com as irmãs dela, né? Minhas tias. E saía contando para todo mundo tudo que eu contei, fofocando para todo mundo, principalmente as coisas que era um plano ainda, que ainda não era uma realidade e que eu, né, estava planejando. Aí que ela amava contar, porque é aí que dava tudo errado mesmo. Eu cresci, gente, ouvindo, né, que você pode confiar na sua mãe. A sua mãe é a única pessoa que você pode confiar. Todo esse blá 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 que tem por aí, que infelizmente nós que somos filhos e filhas de mães narcisistas, a gente também acha que isso é certo para nós antes de descobrir o transtorno delas. Então a gente confia, mas você só pode confiar numa mãe de verdade, que não é o nosso caso, infelizmente. Então, confiar na mãe narcisista é uma das piores armadilhas que você pode cair. Porque ela vai sim querer saber tudo da sua vida, vai perguntar tudo, mas ela vai sair falando para todo mundo. E aí vai ficar todo mundo sabendo da sua vida. Quando você menos esperar, todo mundo já sabe o que você vai fazer, quais são os seus planos, porque ela fez o favor de contar tudo. Eu comecei a desconfiar das atitudes da minha mãe narcisista depois de contar várias coisas que eu não lembrava muito bem se eu tinha contado só pra ela e outras pessoas da minha família, né, que não tinham nada a ver, já estavam sabendo daquilo. Só que eu comecei a ficar desconfiada. Então o que eu fiz? Eu fiz um teste. Eu falei uma coisa somente pra minha mãe narcisista. Não falei pra mais ninguém. Ninguém, zero. Falei só pra ela. E aí eu confirmei, gente. Minha tia tava sabendo e uma outra pessoa, né, indesejada, enfim, da família também estava sabendo isso que eu contei. Então essa foi a confirmação, né, a certeira de que minha mãe narcisista era extremamente fofoqueira, sim, que não dava pra confiar nela de jeito nenhum. Porque, né, isso que eu fiz um teste e só ela sabia e outras pessoas já estavam sabendo. Foi depois disso, aliás, que eu nunca mais contei nada pra ela. E quando eu tava fazendo essa lista aqui pra vocês, eu fiquei pensando o porquê eu confiava tanto, né? Porque eu saía contando as minhas coisas pra ela. E era justamente por ela se fazer de boazinha. Essa é uma das armadilhas que a gente cai
e toda a sociedade cai. Principalmente quando sua mãe é narcisista oculta como a minha. Elas dormem e acordam de máscara, a máscara da bondade. Sempre estão se fazendo de boazinhas. Então, gente, é por isso que é muito fácil tanto a gente, né, filhos e filhas, caírem, como a sociedade no geral, as outras pessoas caírem também. Porque elas se fazem de boazinha, gente. Essa é a armadilha mais, assim, bem arquitetada delas. Afinal de contas, quem é que não vai acreditar numa pessoa que é boazinha? Entende? Precisa de bastante tempo para você realmente reparar nas atitudes. Reparar se essa pessoa é boazinha, né? Se essa pessoa é boa mesmo ou se ela se faz. Precisa também ser uma pessoa muito observadora, porque pessoas que, né, não se ligam nisso, não estão ligando muito se a pessoa é boa ou ruim, fica a vida inteira sem perceber essa atitude da mãe narcisista. E, como eu disse, parando para refletir, ela se fazer de boazinha era a armadilha que eu caía bastante, por isso que eu confiava muito nela. Juntamente com se fazer de boazinha, tem o vitimismo, se fazer de coitadinha. E essa armadilha foi extremamente caprichada que a minha mãe narcisista fez. Se fazer de coitadinha para pegar o meu dinheiro. Desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a trabalhar, ela sempre deu um jeito de pegar meu dinheiro, fazer planos com meu salário. Eu já falei isso em alguns vídeos, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Mas ela sempre deu um jeito de pegar o meu dinheiro, de usar o meu dinheiro de alguma forma. Quando eu comecei a trabalhar, ela comprava coisas no cartão dela e fazia eu pagar, falando que era um presente para ela, um presente que eu não escolhi dar, mas ela escolheu que eu pagasse. Isso é um absurdo. E se fazia de vítima, de coitadinha, de ai, me ajuda, ai, tô precisando. Isso era com presentes, gente. Mas com as contas de casa, por exemplo, já mudava um pouco de figura, porque aí ela exigia, tá? Exigia que eu desse uma quantia e tinha que ser a quantia estipulada por ela. Era como um aluguel, gente. Mas ela não pegava dinheiro só de mim. Pegava de mim, do meu irmão, do marido dela da época. Então, depois eu descobri, fazendo as contas, que o dinheiro em que ela pegava dava para pagar as contas, né? O dinheiro de todo mundo que ela pegava. Dava para pagar todas as contas e ainda sobrava bastante dinheiro. Então ela enganava todo mundo. E infelizmente eu fui trouxa, né, por muitos anos, não questionava, eu só simplesmente dava o dinheiro, né, que ela pedia, me virava em 1000, ficava sem comprar as minhas coisas que eu precisava, mas o dinheiro de casa eu tinha que dar, né, porque ela ficava enchendo o meu saco. Então eu, né, simplesmente dava e não fazia as contas disso. Então eu fui besta por muito tempo. Até o momento em que eu realmente parei para fazer contas, analisar, sabe, pegar conta por conta. E até quis pagar uma conta, olha, todo mês essa conta aqui eu pago. E aí, óbvio que ela não aceitou, gente. Ela não aceitou porque ela sabia que com o dinheiro na mão dela, ela faria o que ela queria. E eu indo lá e pagando a conta, ela não ia conseguir pegar o dinheiro de mim. E foi, acho que a partir daí que começou o maior perrengue, assim, financeiro, né, com ela. Porque ela sempre brigou por dinheiro, ela é extremamente mercenária. Então, tudo que tem dinheiro, que envolve dinheiro, é um inferno, gente. É até hoje, tá? Não parou. Outra armadilha que eu caía bastante, mas já não caio mais, é acreditar no que ela diz.
Mães narcisistas são extremamente mentirosas. Então, gente, a gente não pode acreditar em nada do que elas falam. Elas mentem demais e mentem por tudo, por qualquer motivo, por qualquer coisa, sem necessidade nenhuma. Minha mãe narcisista é do tipo que mente por coisas extremamente simples, que não tem por que mentir, mas ela mente. E ultimamente até ela anda mentindo. Quando sai de casa, né? Ela fala que vai para um lugar e vai para outro. Isso porque ela quer dizer, tá, gente? Porque eu realmente não pergunto. Mas ela gosta de dar uma certa satisfação para mim? Não sei. Só sei que ela sai muitas vezes, fala que vai chegar num horário e chega em outro. Por exemplo, ela fala que vai chegar de manhã, mas ela não chega de manhã, ela chega de tarde. E aí finge que nada aconteceu, não fala nada. E muitas das vezes ela fala, ai, vão chegar de tarde e chega do nada de manhã. Parece que ela quer, sei lá, pegar alguma coisa, sabe? Acho que ela pensa que eu tô dando uma festa na casa dela e ela quer pegar a festa no auge, assim, não sei. Mas realmente é uma atitude muito esquisita. Então nunca acredite no que uma mãe narcisista fala, porque todas elas mentem e mentem muito. Essa armadilha eu tenho certeza que você sobrevivente já caiu várias vezes. Ela te pede desculpas. Você acredita e aí amanhã ela já tá fazendo tudo de novo. O pedido de desculpas, gente, da mãe narcisista é falso. É pura manipulação. Eu sei que tem muitas mães narcisistas que não pedem desculpa por nada na vida. Elas nunca acham que erraram, né, em nada. Mas já aconteceu comigo e outros sobreviventes já me falaram também que a mãe narcisista pediu desculpas e foi por isso que eles, né, perdoaram, deram mais uma chance e mais lá pra frente se ferraram de novo. Sim, gente, é exatamente assim que acontece. Porque, gente, um pedido de desculpas sem mudança da pessoa, sem mudança das atitudes, é apenas manipulação. E é exatamente isso que a mãe narcisista faz. É muito difícil elas pedirem desculpas, mas quando pedem é para manipular. Não é um pedido de desculpa verdadeiro, porque amanhã elas já estão praticando todos os abusos e, né, enfim, tudo de novo. Elas não se arrependem de nada que fazem. Por isso esse pedido de desculpa não é verdadeiro. Então não caiam nessa armadilha mais. Isso linka justamente com uma armadilha que eu caí como um patinho. Nessa minha mãe narcisista caprichou que ela me pediu ajuda, né? Alguns anos atrás eu tinha tido uma conversa com ela, na época o meu irmão também tinha conversado com ela, de que ela tinha, né, algum problema, de que ela precisava mudar, que ela não estava fazendo bem para as pessoas. Conversamos, foi um super sermão. E ela, né, fez todo aquele papel de vítima. Ai meu Deus, então eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. E nessa época eu caí como um patinho. Tanto eu quanto meu irmão, né? A gente caiu como um patinho, a gente ia ver um psicólogo. Detalhe que eu ainda não tinha conhecimento a fundo, tá? Sobre o transtorno de personalidade narcisista. Foi mais ou menos naquela época em que eu entrei em negação, que eu não queria ouvir falar sobre isso. Eu contei isso pra vocês num vídeo, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui. Eu entrei em negação, achava que ela ainda, né, podia mudar. Então ela pediu ajuda e eu ia fazer, gente, das tripas ao coração, sem poder, sabe? Eu ia dar um jeito de pagar a terapia pra ela toda semana, sabe? Não ia ser fácil, mas eu ia dar um jeito. Foi pura manipulação, puro teatro e vitimismo. Não deu 2 semanas dessa conversa, ela já tava tocando o terror de novo.
já tinha virado demônio de novo e já estava importunando todo mundo, todo aquele papinho, aquele discurso Ai, então eu preciso de ajuda. Ai, então me ajudem. Ai, paguem a terapia pra mim que eu vou. todo esse papinho, gente, em 2 semanas foi pelos ares. Já tava, né, como eu disse, o capeta de novo. Então eu desisti, né, enfim, foi uma briga feia. Claro, aí eu já percebi que realmente não tinha cura, que era só manipulação. Mas essa armadilha, gente, doeu, porque essa eu caí assim, ó, certinho. Não caio mais. Triangulação. Essa armadilha, gente, é uma das mais famosas que tem. Essa a gente tá sempre falando, né? Com certeza você já ouviu esse termo. Mas eu caí muito nessa armadilha porque eu deixava minha mãe narcisista ser o centro de conversa com outras pessoas. Infelizmente eu cometi esse erro muitas vezes. Então ela deitava e rolava, gente, ela amava. Porque ela sendo, né, o centro da conversa, né, fazendo a triangulação, eu falava A, ela enviava B para a pessoa. A pessoa falava C e ela trazia de volta para mim D. Ou seja, manipulava as duas pessoas da forma como ela queria. Infelizmente eu deixei isso acontecer muitas vezes, gente, por N motivos. Por correria, por ela fingir que era sempre solícita, disposta a ajudar. Eu acabava contando coisas para ela falar para outra pessoa e ela acabava distorcendo tudo. Muitas vezes teve pessoas que ficaram com raiva de mim e eu nem entendia o porquê. Hoje em dia eu sei. É porque minha mãe narcisista estava fazendo a linda e famosa triangulação. Vou deixar um vídeo aqui para vocês entenderem melhor se vocês ainda não sabem sobre esse termo. Essa armadilha eu quero saber se a sua mãe narcisista faz com você também, principalmente se você ainda mora com ela, que é o meu caso aqui, né? Ainda estou em cativeiro. Ela oferece comida e depois ela reclama. Gente, minha mãe narcisista faz muito isso. Ela oferece arroz, oferece salada, né? Oferece fruta, de um tudo. E eu já caí nessa armadilha muitas vezes que eu pego, né? Já que ela tá oferecendo, eu pego, eu como. E aí depois, gente, simplesmente quando dá as loucuras dela e ela fica com raiva de mim, ela começa a falar um monte de besteira. Fala que se ela não me der o que comer, eu passo fome, sendo que graças a Deus isso é mentira. Eu tenho que comprar as minhas coisas, eu tenho que me virar se eu quiser comer. Eu sempre dou o meu jeito e eu acho que é um jogo assim pra ela, sabe? Ela oferece, aí vê eu aceitar e depois simplesmente ela, por algum motivo, fica com raiva e fica tentando me humilhar. Aí, gente, hoje em dia eu já não pego mais nada. Eu compro as minhas coisas e como o que eu tenho. São pouquíssimas coisas que a gente acaba dividindo, vamos se dizer assim. Mas são pouquíssimas mesmo, tá, gente? Porque ela acaba fazendo até competição, assim, de comida. É ridículo. Quando a gente começa a comprar ovos, por exemplo, e comer ovos no almoço, ela começa a comer ovos também, porque é muito invejosa, e fica meio que competindo para ver quem come mais. É impressionante. Gente, é cada absurdo. Se eu for falar absurdo por absurdo, e sinceramente um dia eu vou conseguir, acho que falar todos, ou talvez não. Talvez não seja suficiente, assim, sabe? Eu não vou conseguir falar todos. Mas vocês que estão aqui, vocês me entendem, né? E pra fechar com chave de ouro, gente, a armadilha que eu infelizmente mais me ferrei foi aceitar vir pra casa dela. Eu estava morando na casa dos meus sogros na época e a minha mãe narcisista fez todo um drama, um teatro
e conseguiu me convencer a vir para casa dela, que ela iria me ajudar, que aqui era melhor, que tinha espaço. Enfim, ela fez um monte de promessas, gente, e eu caí, infelizmente, como um patinho, mais uma vez. Não estudava a fundo ainda sobre o narcisismo, por isso que eu falo para vocês que é muito importante saber aonde você está pisando, né? Qual é o campo minado que você está pisando. E eu caí e vim pra cá, né? Com essas promessas e graças a Deus tenho um teto, de certa forma, mas só me lasquei, gente. Preferia não ter vindo, tá? Estou sendo bem sincera, não estou sendo ingrata. Eu preferia não ter vindo, mas foi a situação, né? A solução que eu tive no momento e depois eu descobri que ela só me chamou pra cá pra fazer provocação pro meu irmão que morava aqui na época e não estava falando comigo. Então depois eu descobri que foi esse realmente o motivo. Não foi para me ajudar, foi para provocá-lo, achando que a gente ia brigar e se encontrasse na casa ia sair na porrada os dois. Infelizmente, gente, não tem como voltar para casa dos meus sogros, tá? Agora já tá super cheio lá, porque eles têm outros filhos, né? É uma longa história, coisa de família, mas eu imagino que vocês vão ficar pensando isso assim e infelizmente não tem como voltar pra lá mais. Senão eu já teria saído daqui, óbvio. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou sair daqui pra uma casinha que eu possa alugar e viver em paz com meu marido, em nome de Jesus. Aliás, se você puder e quiser me ajudar de alguma forma, aqui na descrição do vídeo tem alguns links de como você pode me ajudar, tá bom? E claro, quanto mais vocês curtem aqui o vídeo, comentam, compartilham com outras pessoas e se inscrevem no canal, também ajuda de alguma forma para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e ajudar aqui o meu canal a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouco mais quais foram as armadilhas, as piores assim, que a minha mãe narcisista fez e que eu caí, e espero que ajude vocês também aí a não caírem nessas armadilhas e prestarem atenção em novas armadilhas, por exemplo. Obrigada por estarem aqui e não se esqueça de deixar o seu comentário aqui pra gente conversar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.